Negro é o quinto filme na filmografia do Paul Thomas Anderson. Em inglês o título dele é There Will Be Blood. E esse filme, ele é muito importante na trajetória do Paul Thomas Anderson, porque ele tomou finalmente uma proporção muito forte, né? Ele conseguiu ultrapassar a expectativa, né? Tinha muitas expectativas depois de Magnolia, muita expectativa depois de Punch Drunk Love, então eu acho que ele começou a criar também uma cadeia de filmes tão coesos e densos que, quando ele lançou O Sangue Negro, existia uma pressão muito grande da crítica sobre o que seria esse filme, como seria esse filme, principalmente também porque o ator principal é o Daniel Day-Lewis, que na época já era Daniel Day-Lewis, e isso trazia para o filme uma expectativa mesmo de talentos reunidos e, enfim, o filme ele foi indicado a diversos prêmios, muitos mesmo. Os principais que ele ganhou foram 2 Oscars de melhor ator para o Daniel Day-Lewis, foi a melhor fotografia, que é o Robert Elmes. Esse diretor de fotografia, ele acompanha o Paul Thomas Anderson desde o início da sua carreira, e o momento que teve sua atenção chamada para ele, né, foi assistindo o filme Waterland, de 92, do Stephen Gyllenhaal. É muito impressionante você pensar nesse filme também do Stephen Gyllenhaal e a relação que o Paul Thomas Anderson começa a ter em Sangue Negro com os campos mais abertos, né? Ele sempre foi um diretor de quadros mais abertos, mas no Sangue Negro você tem uma coisa que chama muita atenção, que são poucos atores em cena, num plano muito amplo, e geralmente esse vazio, ele na verdade é muito significativo, né? Talvez dê muito para comparar o vazio inicial de Punch Drunk Love, sabe? Que é o Adam Sandler no canto da sala, meio isolado. Mas no Sangue Negro isso toma outra proporção, né? É um espaço, né? Um novo território. E não é só um novo território para o diretor Paul Thomas Anderson, mas um novo território para a história americana, né? Um começo dos grandes empresários, né, o self-made man começando a sua construção, né, antes da Revolução Industrial. Então você tem uma coisa muito desses processos realizados à mão pelo homem, e essa grande questão que vem ao filme muito fortemente da importância, né, que se dá ao homem que consegue, de fato, fazer acontecer e ser por isso, né? O cara que se coloca e supera os obstáculos de uma forma incomparável. Sim, petróleo, religião, sangue são 3 elementos quintessenciais no espírito dos Estados Unidos e no espírito do capitalismo. Então, você tem uma história que tem todos os componentes para poder atravessar as várias camadas, né? As camadas históricas, as camadas tecnológicas, as camadas sociais, as camadas das crenças, né? As camadas subjetivas que atravessam esse processo de desbravamento, né? Tanto o desbravamento natural, porque é a última, né, a última etapa da conquista do Oeste, quando a fronteira, né, a frontier norte-americana, ela alcança o oceano. Inclusive há uma cena em que o Daniel Plainville, que é o protagonista, ele fazendo as medidas, né, ele vai fazendo uma espécie de medição por onde vai passar uma cartografia, né? Ele chega, né, até o oceano, ou seja, justamente ele representa esse futuro, ele encarna o progresso atingindo justamente a costa oeste norte-americana e concluindo, portanto, todo esse trabalho da fronteira que conquistou as terras indígenas, que conquistou o solo, que conquistou através da ferrovia, das corporações, do exército, né? Esse vasto território, essa paisagem gigantesca que compõe os Estados Unidos da costa leste
até a costa oeste. Então é uma história que condensa, né, os Estados Unidos, né, são capitalistas insidiosos, né, empreendedores oportunistas, charlatães, né, impostores, falsos profetas. O próprio personagem do Daniel Plainville, né, que diz, eu tenho uma competição em mim, ele é, por antonomasia, ele é uma espécie de representação dessa força demoníaca mesmo, uma força prometeica, né, porque ele transforma a paisagem, ele põe fogo, ele devasta, né, com dinamite por onde ele passa, ele vai cortando o território com estradas, com oleodutos, enfim. Ele fala, I'm an oil man, né, eu sou o homem do óleo, ou seja, é esse sangue negro, né, esse sangue misturado, o filme começa com sangue e termina com sangue, todo ele atravessado por essa metáfora do petróleo como sangue da terra e do sangue humano como, na verdade, o que alimenta, né, esse processo, porque junto dos capitalistas insidiosos tem uma visão bastante pessimista, né, de uma população ignorante, crédula, supersticiosa, que está ali pronta para ser manipulada pelos seus profetas, sejam os profetas capitalistas, sejam os profetas evangélicos, e que concedem o seu sangue, os seus corpos, né, as suas dores, oferecem para nesse grande altar de um capitalismo industrial que vai começar a tomar essa terra. E é interessante, você comentou da solidão, né? Porque ser mais um personagem solitário e desajustado da filmografia do Paul Thomas Anderson, é mais um personagem que sente um isolamento muito grande e que tem um determinado plano em que ele está agachado, logo no começo, ele ainda é mais jovem, né? Que lembra um pouco o personagem lá do Hard Date, né, do Jogada de Risco, que é interpretado pelo O'Reilly, se não me engano, né? John C. Reilly. Pelo C. Reilly, que está agachado, mas diferentemente do C. Reilly e diferentemente do personagem interpretado pelo Adam Sandler, o Daniel Plainville, ele está completamente à vontade na sua solidão. Aliás, ele é misantrópico, ele não tem nenhum interesse em constituir uma família real, ele não tem nenhum interesse em traçar novos laços. Ele está ali agachado, com tempestade se aproximando, né, raios, uma tempestade de raios, o vento frio, né, do deserto, né, da Califórnia, do sul da Califórnia, e ele está ali totalmente contente com aquela situação, assim, ele não precisa de mais ninguém, é ele mesmo, sabe, que vai para. Então, é um personagem que, ao contrário dos outros que estão inadequados em sua solidão, ele, pelo contrário, parece muito à vontade nessa posição, ele não faz questão de estar com ninguém. Isso acho que é um anti-herói diferente. Não, nesse momento na filmografia você não consegue, na verdade, ter um caminho cronológico ainda de uma construção da América, exatamente, né? Eu acho que ainda está um pouco solto nesse momento da filmografia do Paul Thomas Anderson. Mas é muito interessante pensar no personagem por algumas questões. O filme, ele é um roteiro adaptado de um livro, né? É um livro lançado em 1927 do Upton Sinclair, que chama Oil. Então, é um livro que você realmente, mesmo vendo só a partir do resultado do filme e pela data de lançamento do livro, você imagina que tenha um realismo muito grande a respeito não só do caráter dos personagens envolvidos, que no caso do Daniel Plainville, eles mudam o nome, mas existe uma inspiração real. Acho que o nome do personagem no livro é Edward. O livro Oil, né? Oil. Petróleo. E eu acho que tem na América mesmo esse momento de você construir a partir das suas mãos. E eu acho que o fato de você estar ainda num momento artesanal, mas um momento grandioso, né? Você não faz mais pequenos trabalhos, você quer implementar coisas gigantescas, você quer tirar de dentro do solo o petróleo, né? Um trabalho que no próprio filme mostra ser, na época, ultra arriscado, totalmente insalubre, cheio de riscos, perigos. Ao longo do filme, algumas pessoas morrem e... Ele mesmo se machuca? Ele mesmo. A cena inicial é muito importante, né, nesse momento que ele se fere.
E eu acho que aí tem uma questão no Paul Thomas Anderson que dá pra, ali na frente, já no Mestre, já perceber que é o movimento futuro mesmo, né? O personagem do Mestre, ele, na verdade, ele não quer mais ser o self-made man, ele não quer ser mais a pessoa do sucesso, o cara com a vida totalmente ajustada e que tem uma evolução, né? O personagem do Daniel Day-Lewis em Sangue Negro, ele tem ele tá atravessando fronteiras, como você disse, ele tá fazendo aquela cartografia, mas ele tá no deserto para fora, ele tá num momento de expansão clara, não só dele, mas dos negócios da América, é uma expansão, é uma nova fronteira a ser atravessada. Enquanto o personagem do Mestre, ele já passou por isso. Ele viu onde isso dá e ele agora está num retorno, né? Então, eu acho que dá para construir minimamente um diálogo a partir dessa relação entre os dois personagens que são homens solitários também, né? Outra vez, um personagem considerado desajustado, que no caso do Daniel Day-Lewis, no filme Sangue Negro, esse desajuste dele é muito visto como uma excentricidade de um homem de sucesso, assim, parte de um pilar para você alcançar o sucesso. Você necessariamente precisaria ter um nível de frieza, como quando acontece um acidente com o filho dele, ele ainda assim não consegue se comover o suficiente, apesar de ele ter uma relação muito forte com o filho. O filho é uma pessoa querida, dá para perceber que eles têm uma relação positiva até aquele momento, mas ele não consegue, ele não é da natureza dele esse instinto de proteção. Ele é um homem voltado para os seus negócios e, enfim, toda a estrutura do filme também vale lembrar que é muito voltada para uma memória de 48, né? O filme ele tem uma referência direta ao Treasures of Sierra Madre, do John Huston. Então, várias cenas tinham um apelo bastante direto com esse filme, tanto nas formas de diálogo, os tipos de interação. Você quase não vê nenhuma mulher no filme, né? Praticamente não existem. Tem só a filha do proprietário, que é irmã do filho dele. Mas é uma pessoa super figurante, praticamente. Ele tá ali, mas não contribui para a narrativa, né? Então, nesse mundo, né, que... E as beatas, né? Mas exatamente, é uma coisa tão externa a toda a centralidade que o filme carrega, o poder do self-made man tão mais importante dentro daquele universo, o que é muito, outra vez, realista, né? Com a época em que ele se passa, ele faz totalmente sentido, né? Não se tratava de uma sociedade tentando buscar ideais igualitários como a nossa. Muito, muito antes disso ele sequer cogitava, né? Enfim, o fato desse filme ser inspirado, ter referências, na verdade, com o John Huston, é bem interessante também avaliar que, ao contrário do filme do John Huston, que tem uma insurreição, na verdade, o Sangue Negro ele coloca os dois paralelos mais importantes ali, que não se trata necessariamente do povo ao redor, mas como você conseguiria comandar esse povo, controlar esse povo. E existe uma competição entre dois personagens, que é o do Plainville e o do Eli, pela fé desse povo, né? E toda a montagem do filme, né, é uma montagem extremamente rica em trazer a condução desse paralelo. É muito bem colocado os momentos, né? O Eli ele é um personagem que chega um pouco depois, né?
O filme já deve ter o quê? Uns 40 minutos, meia hora, quando o personagem do Eli especificamente surge. Anteriormente, eu acho que uns minutos antes, surge o irmão gêmeo dele. Mas essa competição, esse acirramento entre os propósitos do Eli e do Daniel são o vigor do filme, né? Porque se trata de fato de uma corrida, né? Nos Estados Unidos você tem vários momentos que você até historicamente chama de corrida, e eu acho que ele consegue também pôr essa corrida da fé e da ambição e do sucesso muito organicamente. O que eu queria destacar também no começo do filme, em torno de 15 ou 20 minutos, o filme ele tem uma longa sequência, com muitos cortes, mas uma sequência que não tem falas, que não tem a voz, que são uma espécie de... não são nos 15, 20, são os primeiros, né? Os primeiros 15 ou 20 minutos. Tem uma grande eloquência visual e uma eloquência da trilha, mas não tem nem a fala dos personagens e nem a voice-over do narrador. E isso é muito interessante, porque ele está na antípoda, esse exercício da mise-en-scène do Paul Thomas Anderson, está na antípoda de um filme como Magnolia, onde você tem um narrador em off o tempo todo aparecendo ali. Não só ele suspende a narração, como também as próprias falas dos personagens. Ele compõe, mediante um puro código audiovisual, ele compõe aquela história. E essa operação de cinema, ela produz o quê? Um agigantamento dos acontecimentos, esse realismo da ação, né? Das pequenas ações mesmo, né? De conseguir, ele está começando a mineração da prata, ele está enfrentando os elementos, e aí você vê o mundo se transformando ao seu redor, e um jogo todo a partir de ações e reações, de situações e alteração dessas situações. Ele confere uma dimensão mítica, uma dimensão épica para aquele acontecimento, ou seja, é realmente uma transformação, uma história que extrapola a vida individual, a questão do personagem. É como se realmente fosse a paisagem, a própria natureza que estivesse se transformando. E nisso, ele toca um estilo do Stanley Kubrick. Talvez, se até então a maior referência do Paul Thomas Anderson em filmes como, por exemplo, Magnolia ou Boogie Nights fosse o Robert Altman, né, os planos do Robert Altman, as sobreposições de vozes que ele utiliza muito, aqui ele tem um procedimento que lembra muito aquela abertura, né, os primeiros minutos do Odisseia no Espaço, que é um filme de 68 do Kubrick. Parece bastante contando, embora do Kubrick atravesse milênios, né, do macaco até o espaço, ou do primata primitivo até o espaço, no filme do Thomas Anderson ele vai justamente nessa virada do século XIX para o século XX, onde você passa de uma mineração artesanal, uma mineração manual da prata, ele está minerando a prata, para um processo industrial, onde você começa a ter as máquinas, começa a ter as ferrovias, e começa a ter, de fato, a industrialização do território. E o que chama a atenção nesse processo todo é que o personagem do Plainville, ele mesmo acende essa esfera de uma espécie de semideus que opera num mundo mítico e épico, que não está nem um pouco preocupado com as pessoas, com os seres humanos. Ele mesmo fala, olha, eu não gosto de seres humanos. O filho que ele adota em determinado momento, que é o filho de um trabalhador que morre, ele não se importa muito pela morte do trabalhador. Quando morre o trabalhador, ele dá um sermão rápido assim, gente, vamos tomar cuidado com isso e pronto. E parte para o enterro, ele é um homem da prática, da ação. O filho, ele num primeiro momento parece que tem uma relação especial, mas depois você vê que o filho dele é apenas um instrumento, na verdade é apenas uma espécie de divulgador, de mascote para facilitar, para mostrar que é um negócio de família, e chegar naquelas famílias interioranas e convencer, assim como o irmão. Ele vê que quando o filho ele fica estragado, né, dentro dessa função, porque ele fica rebelde, mudo, né, ele enceta, né, adotar o irmão, o meio-irmão, que reaparece, mas logo ele percebe que é o impostor, ele mata esse meio-irmão. E ele também não se casa com ninguém, não tem uma mulher
na história. Mesmo quando ele está no prostíbulo, ele está no momento, ele não tem interesse por aquelas mulheres. Ele é um personagem que ele descarta os seres humanos e o que encanta ele são as forças da natureza num processo de transformação. Ele é um personagem possuído por esse poder, não um poder simplesmente sobre os seres humanos, mas de transformar a paisagem. E ele não quer concorrentes nisso, nessa possessão que ele sofre. E o Eli talvez seja o principal concorrente dele nessa vocação que ele vê, que é uma vocação fanática mesmo, porque ele é maníaco, ele tem um olhar maníaco, né? Ele chameja de um fogo selvagem, ele parece um personagem que está completamente absorvido por aquela loucura que é o petróleo, que é a indústria do petróleo. Tem uma cena muito importante, que é quando tem um incêndio, né, na torre de extração de petróleo, e é filmada com luz natural, isso aumenta o efeito dramático. Ele fica arqueado, né? Ele fica arqueado com aquela cara cheia de óleo, cheia do sangue da terra, com um olhar totalmente lunático, né? Assim, catatônico ali, assim, porque é esse poder que fascina ele, é esse fogo, né? Esse plasma criador que transforma tudo. E o Eli, para ele, é um concorrente, ele abomina, ele não quer o filho de concorrente, ele não quer as grandes corporações. Ele tem impulsos assassinos mesmo quando ele vê um concorrente. Ele vê que o meio-irmão, o falso meio-irmão, ele tenta ser mais um golpista, um vigarista do que ele. Porque ele é um golpista, né? Ele quer comprar barato as terras. Então ele engana as várias famílias, ele dá um monte de bote nas terras a partir de golpe mesmo, tentando enganar, né, os vendedores. E ele vê que o irmão também é um vigarista, ele mata o irmão porque não quer concorrente. Ele enfrenta os grandes industriais, né, das companhias, né, porque são concorrentes, assim como o Eli. É um concorrente que está aproveitando, né, esse populacho ignorante para se apresentando como possuído, dando um show. Para ele aquilo é uma fraude total, para aquilo é um absurdo. Então, o que é muito interessante no filme é mostrar que no coração desse materialismo do capitalismo norte-americano, no coração desse realismo da ação, dessa força natural, existe um fanatismo, existe uma fé que não aceita concorrentes. E que a religião vai ser apenas mais um concorrente. Quando a religião não é um instrumento para ele, quando a igreja tenta de alguma forma se colocar como igual ao poder do capital, à febre do capital, ela vai ser esmagada. E ele bate na cara mesmo do pastor, ele humilha o pastor, e ele fala: eu sou a igreja da terceira revelação. Num dos seus acessos de fúria, né, do seu furor divino, ele fala pro Eli, já naquela cena final, né? Eu sou a terceira revelação, eu sou a igreja da terceira revelação. Você é um falso profeta e o seu Deus é uma superstição. Mas o meu não, o meu é o poder, o meu é essa pulsão transformadora que ao mesmo tempo é destrutiva e criativa. Eu não consigo muito concordar com isso. Por quê? Eu acho que o filme ele tem duas perspectivas bem nítidas. A trajetória do personagem do Plainview consegue ter uma interpretação do self-made man, que mesmo com a perna quebrada, na cena logo no começo do filme, ele consegue sair do buraco, né? Um buraco negro, escuro, atravessar toda essa diversidade e mostrar que não é isso, ou qualquer outra coisa que vá impelir ele de chegar no objetivo dele, que é ter o sucesso, que é ter o dinheiro, que é ser bem sucedido. É uma certa forma um darwinismo, né, da humanidade, é um momento... Uma cadeia alimentar. Que é um pulo da história humana, né, que é um momento que a forma que você trabalha começa a ser muito mais ligada a como você contorna as pessoas ao seu redor para convencê-las de que o que você está querendo fazer é o que vai dar sucesso para todos, mesmo você sabendo que aquele sucesso vai ser só seu. E nessa virada ele traz muito, né, o que é um rumo, né, à Revolução Industrial, porque
o homem ele vai sempre querendo mais e elaborando mais os seus objetivos, fazendo necessário novas formas de trabalho, de novas formas de captação, né? Na questão do petróleo, você logo vê que do começo do filme para o final do filme existe uma melhora, né? Um novo aparato tecnológico para esse mesmo tipo de trabalho, para essa mesma função. E essa evolução caminha muito lado a lado com a evolução do sucesso dele, né? E nessa perspectiva, é uma perspectiva bem, bem direta, ligada ao como o diretor quis historicamente pontuar esse momento de ascensão do personagem. A outra leitura, que é uma leitura também muito possível e cheia de ganchos dentro do filme, é uma leitura voltada para a religião, porque você tem o personagem do Eli, que é um jovem pacato que vive num rancho aparentemente miserável, que o irmão gêmeo dele vai até o personagem do Daniel e vende o rancho. Na verdade, o que ele vende não é exatamente o rancho, ele vende a informação do rancho. E esse irmão gêmeo, nitidamente, é um desacordo da família, né? Ele vende essa informação de que haveria esse desacordo, que se aproximar daquele lugar seria um lugar que ele conseguiria, por muito menos do que ele vendeu a informação, comprar as terras que eram vastas em petróleo. E aí você começa a ter, na verdade, o Plainview, que é um homem de negócios, é o self-made man, tá ali para caminhar para a ascensão, ele não quer obstáculos, ele não quer competidores, ele não quer absolutamente nada na frente dele, nada que o atrase. Mas, ao mesmo tempo, nessa leitura religiosa, ele tem um aliado que seria o HW, o filho adotivo. O HW eu não vejo como uma... Que lembra o Stanley do Magnolia, né? Sim, lembra bastante o Stanley do Magnolia, fisicamente até. O menino do programa de perguntas e respostas, programa de auditório de perguntas e respostas, não, o gênio. Mas o HW, eu acho que ele tem um papel bem, bem distante, na verdade. Ele não está ali para tornar o negócio só palatável porque se trata de uma família. Eu acho que existe muito também no Self-Made Man a ideia de que você precisa de alguém para continuar a roda, né? Você ter sempre o próximo passo, alguém para dar continuidade à sua trajetória. Nessa leitura bíblica, inclusive, o momento que ele adota o HW é muito simbólico, né? Ele aparece com o bebê, né, que é um bebê loiro, cabelo loiro, claríssimo, uma pele branca, vestido de uma roupa branca, num braço o bebê, no outro ele tem um balde cheio de petróleo que ele está despejando ali num lugar com mais um lago negro, né, e ele despejando ali. E esse momento é muito curioso porque ele é simbólico, né? Um bebê com uma roupa branca geralmente é um momento de batismo, uma coisa nesse sentido, e é um momento que o Plainview está despejando aquele sangue negro, e o sangue é muito mencionado nessas coisas do batismo. O batismo protestante, inclusive, ele se dá nas águas, né? Então eu acho que tem essa conexão, né, de ser um momento de virada. A gente vê a criança no colo dele mais uma vez, numa cena muito rápida deles no trem. E o próximo momento, ele já é uma criança de mais idade, uns 9 anos de idade, com cabelo preto, totalmente espelho daquele homem, que é o Plainview. E naquele momento que você começa a perceber que ele é espelho, não tem só a questão de ser um imitador, né? Ele tá ali seguindo o pai.
Mas existe ali uma relação que ele almeja a atenção desse homem, né? Esse homem é importante. Ele começa a ver os movimentos do pai, ele está sempre observando, atento. E o pai compartilha com ele informações do negócio como quem diz, olha, isso aqui vai ser transferido para você futuramente. Enfim, meio o progresso da humanidade, né? Você passar para frente para alguém, né? Você passa a tocha e você dá essa continuidade. O Eli, com a questão da religião, a igreja, ele também precisa que as pessoas acreditem nele. Então, quando o Eli começa a formar, de fato, um grupo de pessoas mais fervorosas, começa a aumentar a frequência das pessoas na igreja dele, ele começa a dar sermões muito febris, né? Ali, nesse momento, você começa a ver que tanto o Plainville quanto o Eli, eles têm a mesma febre. Eles estão rumando por objetivos muito próximos, apesar de caminhos muito diferentes. Essa fé, ela é de uma competição, assim, que você não consegue calcular, né? Porque é uma coisa muito subjetiva. Então, eles estão em constante atrito. No momento que acontece alguma coisa com o HW, na vida do Daniel, que ele, num acidente nas extrações de petróleo, fica surdo, não consegue mais se comunicar, se transforma numa criança rebelde, começa a se desvirtuar daquela natureza completamente metódica e até obsessiva, né, no objetivo, ele vai se desvirtuando disso, então começa a ser muito difícil para aquele pai continuar com aquela situação, porque para ele, que é um homem prático, aquilo era um fator que atrapalhava os negócios, né? Ele não conseguia se focar porque o HW estava fora de controle e ele não conseguia comunicar coisas básicas com a criança. Então ele toma uma medida da qual ele inclusive se arrepende depois. O HW lembra o Stanley, inclusive, se a gente pensar que o Stanley ele era explorado num determinado momento por aquele programa de auditório, né, pelo pai, inclusive, né, que o pai, ele, na verdade, queria que o filho ganhasse e forçava o filho a ganhar o programa de auditório, e ele, em determinado ponto, se rebela. Assim como o Stanley, em certo momento, ele sai do programa de auditório, ele abandona o lugar de trabalho dele, também o HW, que estava sendo colocado para trabalhar, né, que era o assessor do pai, o pai via como um assessor, ele estava treinando ele justamente para ser um assessor de confiança, e ele bota fogo na casa. Tem uma rebeldia ali, ele manifesta a rebeldia pelos meios que ele aprendeu do pai, porque toda agressividade, né, o menino começa a brigar, o menino fica extremamente destemperado e até um piromaníaco, ele aprendeu com o pai que explode, o pai que bota fogo, o pai que queima. Existe uma ambiguidade, né? Existe uma ambiguidade. Diferentemente dos outros personagens da filmografia do Thomas Anderson até esse filme, né? Os outros personagens, eles tentam, através de um itinerário de laços tênues e precários, constituir uma pequena família. O Daniel Plainville, ele mata o irmão, o meio-irmão, o falso. Ele pretere o seu principal amigo, que era o seu 02, né? O seu, digamos assim, principal assessor. Ele deserda o filho e ele não casa. Então, ele passa o filme inteiro desfazendo os laços. E aí tem, para mim, o capítulo final, ou talvez seja um epílogo, né? Depois que passa um determinado período de tempo, já na década de 20 ou de 30, tem um capítulo final que, para mim, é o que resolve essa ambiguidade. Porque existe uma ambiguidade se realmente aquela relação com o filho não teria um pouco de afeto humano ali. Ou se ele realmente é essa máquina demoníaca e prometeica, esse anti-herói que na verdade é o próprio capitalismo, que é amoral, que é completamente amoral. Mesmo a questão da fé, ele instrumentaliza no seu progresso, para o progresso e o futuro. Então, na cena final, na sequência final,
ele, para mim, tem uma resolução da ambiguidade quando ele deserda o filho, quando ele diz, você, na medida que você vai abrir uma nova frontier, porque ele explorou a fronteira até o final, até a Califórnia, que é o mar. Qual é a nova frontier que o filho vai abrir? É o México. Porque os Estados Unidos, depois de tomar o negócio do petróleo, tomar todo o território, ele vai começar a explorar no México, ele vai começar a explorar na Venezuela e depois no Oriente Médio. Né? Inclusive é aí que o filme toca também o seu presente extra-campo, né? Porque o filme é de 2007, que ele foi lançado em 2007, e é o mesmo ano do governo, é a mesma época do governo do George W. Bush, né? Que é a América Halliburton, né? Que também estava com a sua fronteira no Oriente Médio, a invasão do Iraque, invasão do Afeganistão e toda aquela apropriação das riquezas do Oriente Médio pelos Estados Unidos. E aí, nessa cena final, nessa sequência final, que se passa na casa dele, né, já na casa rica dele, ele deserda o filho e fala, você sempre foi a bastard in a basket, né? Você sempre foi um bastardo num cesto, é isso que você é, e eu não te reconheço em nada. E a referência aí, novamente, é o Kubrick do Iluminado, onde o pai também se revolta contra o filho, onde o pai também tem um acesso de loucura, e na medida em que ele já está manietado, né, ele já não está mais empreendendo, ele não consegue mais realizar essa cobiça, ele meio que se entra num processo de autoimplosão ali. Aliás, a própria pista de boliche, onde ele comete o segundo assassinato do filme que ele comete, que é o do Eli, né? Além dos vários homicídios culposos de funcionários que morreram trabalhando para ele, mas ali é outro homicídio doloso, né? O primeiro é o do meu irmão falso, o segundo é o do concorrente religioso. Aquela cena, o cenário é inspirado, né? Explicitamente, eles explicitam isso, no hotel do Iluminado. Não, na verdade não. Aquele, na verdade, é a casa real do Edward, e que ele de fato construiu pro filho, que é o personagem real tratado no livro. Não, sim, mas eu digo isso sim, a construção do cenário, não estou falando locação, mas a ideia de fazer um cenário, aquele cenário clean, aquele cenário branco da pista de boliche, com profundidade de campo, é a casa. Lembra bastante o The Shining. O estilo de cor, né? A paleta de cor naquele momento é muito aquele outrage, né, aquela explosão. E aí, ele mata o Eli, mostrando que não existe uma paridade, ele jamais vai aceitar. Ele fala assim, drainage, né? Drenagem. Eu suguei toda a riqueza, acabou a riqueza e acabou. E o final do filme, o que é? É o Eli morto com sangue, né? E a comida dele, aquelas embalagens, todas as coisas, tudo sujo. Ele deixando um monte de sujeira, assim, ele deixando todo aquele rastro, né? Aquele rastro assim, e tipo, talvez esse desfecho do epílogo seja, não havia ambiguidade, ele é realmente essa força destrutiva, ele não é a perseguição como em Bernard Mandeville, em Adam Smith, né? Ele não é a perseguição de um bem maior, de um bem comum, de um bem maior, através dos vícios privados, né? Como se essas pulsões predatórias, concorrenciais, antissociais dele, no fundo fossem para um bem maior, que é o progresso, que é a estrada da comunidade. Não, o final do filme meio que dá assim, não, é destruição por destruição. E aí talvez toque a crítica ao George W. Bush, né? Que tentou revitalizar a economia americana através de uma economia de guerra, colocando as construtoras para reconstruir o Iraque e colocando a indústria bélica e toda essa indústria da guerra para funcionar, tentando realimentar. Então, o filme, mesmo que não sendo diretamente, jamais o Paul Thomas Anderson fez um panfleto, mas ele acaba tocando, na medida que ele trabalha petróleo, sangue e religião, ele acaba tocando um governo neoconservador, evangélico, do George W. Bush, que era também movido por essa fronteira no Oriente Médio, atrás do sangue negro. Eu acho que eu concordo com algumas coisas que você disse, mas justamente dentro dessa leitura mais voltada para os signos da religião presentes no filme, né? O plano que eu citei do Daniel Plainview com o HW ainda bebê no colo é um zenital, né? Que é um homem que, num plano anterior, numa cena anterior, o Plainview está no fundo do poço, né? Um homem que vem debaixo da terra. Essa menção ao diabólico, né, que consegue emergir. Luciferiano, né? Luciferiano. Fogo, né, e terra. Ele sai desse lugar
para um batismo, né, um momento onde no zenital você tem uma perspectiva do céu, né, o céu que olha para a terra, batizando aquela criança se transforma no espelho dele até dado momento. Naquele momento de ruptura, quando ele percebe, o HW percebe que ele seria preterido caso ele fosse um obstáculo dentro do processo que estava se deflagrando ali nos planos do Plainview, ele tem um momento assim de sacação que você vai perceber o quão densa foi no plano que eles estão se informando, né? Já o HW adulto, casado, decidindo que vai abrir uma nova frente de negócio, e isso colocaria ele como concorrente direto do Plainview. Essa transição ela é interessante de pensar, porque o Plainview, ele, por mais desastrado que ele seja na relação humana, mas desastrado acho que nem é a palavra, é desumano, né? Antissocial, misantropo. Por mais que ele seja isso, em momento nenhum ele pareceu desgostar do filho. Até porque, se você parar para pensar, para ele era muito mais fácil desde o início ter abandonado aquela criança em qualquer outro canto. Misantropo que ele não seria um grande esforço se desfazer daquela vida sem muitos problemas. Nem que fosse como ele quase faz, abandonando o filho em alguma instituição, alguma coisa assim, ele volta atrás dessa decisão. Enfim, o filho adulto ainda fala para ele que o ama, gosta dele. Eles têm uma relação de afeto. Acho que não dá para negar que, mesmo dentro de circunstâncias muito difíceis, eles têm uma relação de afeto. Mas para o Plainview, é muito grave ele se transformar num concorrente. Eu acho que qualquer outra coisa seria possível. Eles podiam não concordar, eles podiam ter tido essas milhares de brigas, podiam ser pessoas completamente diferentes, mas o problema do Plainview sempre foi com a concorrência. Por isso que ele mata o Eli. Tem uma competição em mim. Ele tem uma competição. E quando o HW fala que ele vai se transformar numa nova frente de negócio, que ele rapidamente traduz, você vai ser meu concorrente. Se você fizer isso, você é meu concorrente, não tenho dúvida. Ele fala, você é um bastardo. Naquele momento, ele deixa de ser o filho. Só ali que ele deixa de ser o filho. Ali ele é o bastardo no cesto. E aí, a conclusão do filme me parece muito positiva pro HW, né? Porque o HW fala que ele fica meio chocado com as informações, ele não sabia que ele era um filho adotivo, e aí o Plainview vira pra ele e fala, você nunca teve nada de mim em você. E aí ele fala, aliviado, né? Não tenho nada de você em mim. E aquele laço é desfeito de uma forma que o HW ele não foi contaminado por essa tentativa de corrupção daquela infância, né? Porque eu acho que é bastante simbólico, né? O bebê loirinho que vira uma criança completamente focada em objetivos adultos, sério, compenetrado, espelho do pai, né? O cabelo escuro. E que tem uma mudança, né? Ele encontra um amorzinho e aí fica com a menina. Naquele final do filme você consegue perceber que essa conclusão mostra que eles de fato eram seres muito distintos, né? E que, para o azar do Plainview, o HW não seria a pessoa que iria dar continuidade da forma que ele gostaria aos empreendimentos. E isso para ele é indesculpável. Isso é a linha final. Na relação com Eli, é ainda interessante pensar que o Eli tem uma coisa obviamente, a coisa da religião para motivar as pessoas, e na cena final, que é a cena mais icônica,
tem alguns elementos ali. Um dos mais comentados é a fala do milkshake, que parece, não se sabe quando exatamente foi, mas parece que é uma fala real. Alguém fez essa alusão, né? Se eu tenho um canudo distante bastante para chegar no seu milkshake, eu tomo o seu milkshake. E naquele momento, pro Eli, né, que estava desesperado por dinheiro, era a única solução voltar para o cara que era inimigo, a competição o tempo inteiro. Nessa cena você consegue perceber que o Eli diz, né, que ele aceita dizer que ele é um falso profeta. Né? Acho que ali... Que Deus é uma superstição. Mas ali eles dois, eles são, acho que uma coisa que acontece durante o filme, que não acontece durante o filme, é essa sinceridade dos dois um com o outro. Quando ele fala do milkshake, ele tá resumindo tudo pro Eli, né? O Eli, ele fala que ele é um falso profeta, que Deus é uma superstição. Enfim, ele não tem meio como ser aceito, né, de novo, assim, se aceitar, né, depois de uma dessa, ele assume que tudo que ele falou o tempo inteiro é uma fraude, então ele se assume fraude diante de outro que sabe da própria fraude. O Daniel, ele tá completamente ciente de tudo que ele vende para as pessoas, o sonho americano de você conseguir a renda e um dia chegar a quem ele é uma fraude, não é verdade. O cara vai trabalhar, vai morrer trabalhando. Pra ele chupar o pra milkshake. Ele tomar um milkshake. Então, toda aquela cena ali é muito voltada sobre essa mentira que os dois contaram o tempo inteiro. E o Daniel conclui perseguindo o Eli. Por que ele persegue o Eli e mata o Eli? Ele podia simplesmente, cara, vai embora daqui, some da minha casa, nunca mais volta. Mas ele mata o Eli porque aquele momento ele estava dando mais uma assinatura de que ele não admite a concorrência e ele não vai parar, ele vai continuar. E a próxima pessoa que vier, ele vai chegar aos fatos com a mesma velocidade, a mesma... ele tem uma fome, né, dentro dele, ele tem uma coisa que é incontrolável. Os dois são muito cientes que são showmans e ele não pode ter outra pessoa sendo showman junto com ele, né? Ele tem que ser o líder. Por isso ele precisa aniquilar o outro.